humanidade, né? Então, essas raízes, elas são profundas no inconsciente humano. Depois, no final, eu vou falar mais especificamente sobre o dinheiro, né? Esse pensamento, ele foi construído por alguns fatores, né? De que o homem tem que ser o protetor e o provedor. Ele foi construído por fatores religiosos, por fatores sociais, por fatores biológicos. Bom, por que religiosos? Né? Então, agora está tampando aqui para mim. Não sei o que é isso. Não vou conseguir trazer mais para cá. Ó, puxei. Tá difícil aí, Então, Marilene? tá, para mim está tampando meu próprio slide, sabe? Marili, pega, clica em cima da sua figura, da sua imagem e arrasta para o outro lado. Ele caminha. Eu não estou aparecendo aqui para mim. Não, você está Não. aparecendo aqui para nós, tela de Marilene Gugelmin. Deixa eu ver É. aqui. Proporção do zoom, solicitar controle remoto. Não. Pronto, já diminuí. Tá ok, vamos em frente. Tá. Fatores religiosos, né? Em muitas tradições religiosas, o homem é visto como protetor e provedor da família. Então, nós temos lá na Bíblia: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Isso está em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 15, né? Então, ao homem foi colocado, desde o início, a responsabilidade de proteção da família, da mulher e dos filhos. Então, esse é um fator religioso que define essa condição do homem, né? Os fatores sociais que definem essa condição do homem. A antropologia sugere que em sociedades primitivas, as mulheres grávidas ou com filhos pequenos eram mais vulneráveis a ataques de predadores e outras ameaças. E a gente sabe que isso de fato acontecia, né? Isso gerou uma divisão de papéis, onde os homens assumiam a função de protetores para garantir a sobrevivência da espécie. Para nós, psicólogos, é bem importante termos esse conhecimento desse histórico, né, que vai estar no inconsciente feminino e masculino, né, da humanidade. Fatores biológicos. Os homens, geralmente mais fortes fisicamente, assumiam naturalmente o papel de protetores em situação de perigo. Então, vejamos, esses fatores unidos colocaram o homem, por fatores biológicos, religiosos e culturais, nesse lugar de protetor, pelo seu físico, pela sua força física, pela proteção da prole enquanto sobrevivência, né, como foi dito aqui. Então, vocês imaginam que como isso está gravado no inconsciente coletivo da humanidade. Esses fatores combinados ajudaram a moldar a ideia de que o homem deve proteger a mulher e os filhos, um conceito que ainda persiste em muitas culturas hoje. Vamos ver a mulher da pré-história. Durante todo o período paleolítico, a mulher ocupava o papel central na sociedade. Os indivíduos eram caçadores-coletores e não havia necessidade de força. A cultura era cooperativa, de parceria, onde homens e mulheres conviviam harmonicamente. Então, esse período, eles eram assim, eles caçavam pequenos bichos, né? E colhiam as frutas, né? As castanhas. Então era uma cultura cooperativa, né? Onde não havia muita distinção entre o homem e a mulher. Mas havia já nesse período a proteção da prole. Isso sempre houve, né?
A divisão de trabalho entre os sexos existia, mas sem desigualdade. Era mais ou menos parecido. Havia liberdade sexual, né? Não havia ainda a noção de casamento. A mulher representava o poder de dar e nutrir, pois nesse período o homem não conhecia sua função na procriação. O poder estava centralizado todo na mulher, porque acreditava-se que a reprodução era um privilégio divino e, por essa razão, muitas vezes a mulher era adorada como divindade. Veja como que vai construindo no inconsciente da mulher essa coisa da princesa, da divindade, de ser adorada, cuidada, enaltecida, né? Então A a gente vê rainha do muito lar. a rainha do lar. Então a gente vê muito, por exemplo, hoje em dia se popularizando aquela coisa do homem que vai pedir a mulher em casamento e ajoelha para a mulher para pedir em casamento, né? Então esse papel de endeusamento da mulher, e a gente vai ver que isso tem uma raiz antropológica, né? Aqui nós temos uma imagem, né? Está datado de aproximadamente 20 mil, 24 mil anos antes de Cristo, essa estatuazinha aí, né? Que foi chamada de Vênus de Willendorf, que é onde foi encontrado material calcário olítico, né? Então, mostrando pelas formas, a gente vê a mulher como a que dá a luz, a divindade, a que alimenta, né? Ao tamanho do seio, do abdômen, né? Era como era vista a mulher, uma divindade, uma espécie de divindade. Através da mulher, Deus mandava as crianças, né? Aqui nós temos uma outra imagem, né? Onde tem também a mulher esculpida numa pedra. Na mão direita, ela tem um chifre, um corno, né? Que se fala, né? De um brasão, né? Que simbolizava a fertilidade. Então, a mulher era vista como essa deusa da fertilidade, que precisava ser protegida, ela e sua prole. Aqui também nós temos uma imagem, aí você já veja. Essa imagem tem aproximadamente 32 mil anos. O homem-leão. Então, você vê a mulher, aquela imagem que a gente está vendo, né? De divindade, e aqui o homem-leão, né? Da força, da masculinidade, da força animal. E essa estatueta ela está datada de aproximadamente 32 mil anos antes de Cristo, né? A era paleolítica superior. Então, vamos imaginando, né? Todos nós e toda a nossa ancestralidade vivendo essa cultura. Os homens e mulheres se relacionavam por motivos espontâneos e simples. Não havia transmissão de herança ou poder. E também não existiam disputas por territórios, nem guerras. E havia liberdade. Quando a caça aos grandes animais se fez necessária e o homem dominou a agricultura, teve início a supremacia masculina e a competitividade entre os grupos de indivíduos. As mulheres ainda eram adoradas, mas já começou a haver a estratificação social e sexual. Por quê? Porque aí o homem também já começou a perceber que ele fazia parte da criação, né? Então ele já havia a questão territorial, então ele tinha que assegurar a sua descendência, as suas conquistas, né? Então ele precisava ter certeza de que aqueles filhos eram deles, né? Assim que o homem descobre seu papel na reprodução, começa a controlar a sexualidade feminina, porque ele não ia conquistar terras, plantar e para deixar para filho de outros homens. O casamento começa a existir, assim como a propriedade e a herança, que é o que eu acabei de falar. Assim se formam as primeiras aldeias, cidades e impérios.
e a sociedade se torna patriarcal, onde a lei do mais forte impera. Agora vamos nós psicólogos aqui, vamos começar a lembrar tudo isso sendo construído no inconsciente coletivo da humanidade. Com o passar dos anos, essas sociedades foram evoluindo até surgirem o berço das grandes civilizações, sumérica, egípcia, babilônica, grega, romana, entre outras. Apesar de seguirem o modelo patriarcal, as mulheres ainda eram adoradas por todos, seja pelas figuras das sacerdotisas, né, que tinham um contato direto, né, com a divindade, guerreiras, ou até mesmo pelas representações femininas através de deusas. Então, você veja, embora tenha havido toda essa modificação em função da propriedade, a mulher ainda continuou nesse lugar de divindade, de serem adoradas. Porque, claro, isso já vinha, né? Não se muda isso no inconsciente assim. Bom, aqui agora, nós vamos falar do arquétipo da donzela. Esse arquétipo da donzela, a gente pode dizer assim que ele é um subarquétipo ou um arquétipo dentro do grande arquétipo da grande mãe, né? Então, é aquele arquétipo que diz respeito à mulher, não vendo aqui a ânima, né? Mas todo o arquétipo que traz a grande mãe. O arquétipo da donzela, que tem da guerreira e tudo mais. Esse arquétipo da donzela é um arquétipo que foi e é muito reforçado ainda até hoje, né? Então, é uma figura feminina, comum nas narrativas mitológicas e contos de fadas. Ela personifica a juventude, a inocência, a beleza e o anseio pelo amor romântico. Então, aqui começa a entrar a dificuldade de se falar em dinheiro quando se está apaixonado. Porque o amor romântico não leva em conta essa materialidade do dinheiro. E está ligado a esse arquétipo da donzela, né? Que é a inocência, o amor romântico. Esse arquétipo está associado à busca pelo príncipe encantado, que irá protegê-la, repetindo toda a história, né? E cuidar de suas necessidades. E pela experiência do amor idealizado. Então, é o príncipe encantado, aquele amor idealizado. Agora pensa, se a mulher encontra o homem e ama e se apaixona, ele é aquele amor idealizado, como é que vai falar de dinheiro com esse homem? E se esse homem falar que ele quer casar com separação de bens, o amor idealizado se despedaça. Então, é importante a gente ter essa consciência, né? Principalmente nós. O amor romântico, ele foca na transcendência, na diluição das identidades para se tornarem um só, felizes para sempre. Isso está no arquétipo feminino. Eu e ele vamos nos tornar um só e seremos felizes para sempre. Se nós vamos nos tornar um só, como é que ele pode dizer que o dinheiro dele é dele e o meu é meu? E serão dois, uma só carne, e assim já não serão dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, nós temos a questão, o fator religioso aqui. Tudo isso compondo, né, o inconsciente coletivo. Que é uma imagem dos casamentos felizes para sempre. O romantismo é oposto à racionalidade. Presumivelmente deve durar toda a vida, ser exclusivo, incondicional e implicar um alto grau de comprometimento.
Então, esse é o romantismo, é o amor idealizado. Deve durar para sempre, é exclusivo, incondicional. Vou ser amada como eu sou, com a minha personalidade, com meus defeitos, e você amar o outro do mesmo jeito, né? Se uma pessoa do par propõe não compartilhar todo o seu patrimônio, é entendido pelo outro, no amor romântico, como não havendo amor. Como que você não quer ser um só comigo? Como que os seus bens vão estar separados? Se você quer separar os seus bens, o seu dinheiro de mim, você não me ama. Desculpa, gente. A tosse alérgica não é fácil. Deixa eu pegar uma pastilhinha aqui. O que é entendido, né? Ele não quer ser um só comigo. Então, ele não me ama. E, gente, isso ocorre também nas relações homoafetivas, viu? Não só nas héteros. Nas homoafetivas, porque aí a gente observa que um dos pares é mais feminino que o outro. Um dos pares tem a mente mais feminina que o outro. Então, agora, eu vou mostrar para vocês alguns depoimentos que eu pesquisei, depoimentos bem modernos. Oh, meu Deus. O homem provedor, hoje em dia, é aquele que te alimenta. Isso é uma mulher falando, tá? É aquele que te alimenta financeiramente, mas também te exalta, te reconhece e te admira. Esse deveria ser o mínimo para todos os relacionamentos, mas infelizmente não é. Então, veja nessa fala de uma pesquisa que foi feita, acho que no ano passado, elementos de tudo que a gente viu até agora. Da mulher que tem que ser exaltada, a divindade. Toda semana, no mínimo uma vez, a gente sai para jantar. E eu tenho o luxo de poder levar a minha micro bolsinha, que só cabe um batom, porque eu sei que ele vai pagar a conta. Agora vamos vendo como que isso começa a se tornar conflitante com toda a emancipação feminina e com tudo que a mulher já conquistou no mercado de trabalho, de independência financeira, né? Mas que esse arquétipo, né, permanece muito atuante. Bianca afirma ainda que tem acesso a todas as contas bancárias do casal e pode comprar o que quiser, mesmo eu sendo aquela que não traz o dinheiro para casa. Apesar de no passado sequer eu me imaginar casada, Amanda diz que não conseguiria mais aceitar um relacionamento em que tivesse que dividir as contas com o parceiro e não se sentir valorizada. Então, a mulher só se sentindo valorizada se o homem provê. Isso é bem moderno, são mulheres modernas. É a mulher troféu que é chamada agora. Já tive relacionamento em que tudo era dividido, mas eu não sentia que ele cuidava ou se importava comigo. Então, eu vejo tudo isso como uma forma de demonstrar amor e zelar pela pessoa que está com você. Olha a fala histórica aparecendo aqui, né? Bom, o pacto antinupcial. Gente, alguém pode ler aí para mim? Eu leio, eu leio.
Pacto antinupcial constitui um contrato formal celebrado entre as pessoas que pretendem se casar ou morar juntos. Regulamentam as questões patrimoniais, bem como a escolha do regime de bens que vigorará entre eles durante o matrimônio. Então, veja, um casal que a mulher esteja com todo esse pensamento arquetipal, vai com o noivo fazer um contrato pré-nupcial e ele diz, olha, eu quero separação total de bens ou eu quero separação parcial de bens, ela vai entrar em crise. E muitos homens, por saber que isso acontece, não inconsciente, inconscientemente ele percebe, ou sabe, né, como que a mulher vai reagir a isso, eles também não propõem, não fazem um contrato pré-nupcial como eles gostariam. Aí já entra para o casamento realizando, embora não tenha sido feito o contrato, né, ele sabe que o contrato está feito, né? E isso já entra uma contrariedade, quer dizer, ele já passa por cima de uma coisa que ele gostaria de fazer, mas para não perder a musa, a princesa, ele não faz, e isso vai repercutir no relacionamento futuramente. É onde ele vai começar a esconder dinheiro da mulher, ele vai comprar imóvel no nome de algum parente, entendeu? Continua, Edna, por favor. Tá? É um negócio jurídico, objetivo e racional, e não subjetivo, como a idealização do amor romântico. Então, aqui nós estamos vendo, de um lado, o amor romântico, e do outro lado, a questão jurídica concreta. Pode É, ler, Edna. tá. É importante ter clareza do que cada um vai oferecer e espera nessa sociedade. Porque, de fato, o casamento é uma sociedade, de fato e de direito, né? Alguém advogado sabe disso, né? Então, se as pessoas envolvidas não têm uma clareza, olha, o que que eu vou oferecer? Eu vou oferecer isso, eu vou oferecer quem não quer trabalhar fora, né? Eu vou oferecer cuidar da casa, eu vou oferecer ser uma mulher sempre disponível para você, eu vou oferecer cuidar das crianças e espero que você me supra financeiramente, né? Ou então, por exemplo, as relações sugar daddy, né? Não tem nada de errado, a menina entra com a juventude dela, com a idade dela, com a alegria dela, com a disposição sexual dela, e o homem já mais envelhecido, que não tem tudo isso, ele entra com o dinheiro. Então, se tiver claro isso, ok, faz-se o contrato. Né? Então, a pessoa, mas a menina nova está com o velho por interesse. Sim, mas se existe um contrato, qual é o problema? Se eu sei o que eu vou oferecer para ele, e ele sabe o que espera de mim, o que ele vai me oferecer, então é uma questão do que eu vou oferecer, o que eu espero, de ambos os lados. Então, aqui eu trouxe a lembrança do escambo. Lembra do escambo, né? Eu produzo algo, ofereço a você, e você compra de você o que você produz. Parece bem frio isso que eu estou falando, mas é isso aí mesmo. Eu dou ao outro o que ele precisa e ele me dá o que eu preciso. Então, eu dou ao outro ser uma mulher companheira, eu dou ao outro construir uma vida junto com ele, eu dou ao outro ajudar financeiramente. O que eu vou dar nessa relação? Além do meu amor, do meu carinho, porque isso eu vou dar naturalmente. Eu estabeleço o valor do que eu vou oferecer. E o outro idem. Negociamos até chegarmos a um acordo. Agora, se eu me proponho a cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de toda a nossa vida familiar para que ele deslanche financeiramente, mas ele não se propõe a dividir comigo os lucros do trabalho dele, eu posso aceitar ou não. De repente, eu não quero aceitar isso. Eu vou dar tudo de mim
e não vou receber nada em troca. Então, essas coisas, elas precisam ser trazidas à consciência. E no consultório, a gente conversa sobre isso, né? Por que que você está se sentindo desamado? Porque tem uma coisa também, a mudança de contrato, ela pode acontecer também na vigência do casamento, pode-se fazer uma alteração contratual. Então, agora o meu marido veio com essa para mim, que ele quer mudar o tipo de regime nosso de bens, né? Ou a mulher, o marido chega reclamando que a mulher está querendo mudar o regime de bens, quer ir para a separação total de bens e passar para ela algumas propriedades por nome dela, né? Então, precisa conversar o que é que está acontecendo. Por que está havendo essa proposta de mudar o contrato na vigência do casamento? Anula o contrato pré-nupcial e faz um outro, né? Tem um caso até muito interessante, que até foi nesse escritório lá que eu fui dar uma palestra, que falou, né, que, que eles eram casados em comunhão de bens e tal, e estavam muito bem financeiramente, os dois trabalhando, os dois ganhando muito bem, só que tinham uma poupança bem vultuosa, aplicações, né? E, de repente, o marido começou a mexer com bolsa e começou a perder dinheiro, e a bolsa de valores virou como que um vício. E ela viu que eles estavam perdendo patrimônio. E ela não teve coragem de dizer para ele, olha, vamos mudar o nosso contrato, vamos separar, ou vamos divorciar, ou vamos, né? Vamos mudar o nosso contrato, eu quero a minha parte, e você faz com a sua parte o que você quiser. Ela não fez isso, o marido perdeu tudo, e ela ficou sem nada também, depois o casamento também não deu certo, ficou sem marido, sem dinheiro. Então, esse é um exemplo, né, que eu escutei lá, né? Então, eu estabeleço o valor do que eu vou oferecer e o outro idem. Negociamos e chegamos a um acordo. Então, essa é a parte concreta, né? Não, o amor romântico está ali, está preservado. Então, veja, casamento. Então, casamento, nós temos o contrato de sociedade de um lado, eu ofereço para você determinados bens ou serviços, você me oferece determinados bens ou serviços. O amor romântico. Eu te ofereço o meu amor e desejo me sentir amada por você. O que eu preciso para me sentir amada? Então, também eu vou dizer para o outro o que eu preciso para me sentir amada. Então, clarear o que cada um espera do outro numa relação de casamento ou de união estável, né? A partir do momento que vai morar junto, né? O que eu espero de você na relação? E o outro, idem. Quebrar esse mito, esse tabu, né? De falar com clareza o que espera. E negociar, porque eu vou falar, não, você espera isso, mas isso eu não vou poder te dar. Aí, divórcio ou separação. Quando esse amor muda de configuração e os envolvidos dissolvem a sociedade baseada nos termos contratuais, é aonde dá tantos problemas, né? É aonde muitos casamentos que já não funcionam mais, já estão o casal vive como irmãos, ou cada um vive por um lado, tendo relações extraconjugais, mas não mexe, não divorcia, por quê? Porque vai mexer no patrimônio. Então, eu prefiro ficar casado ou casada, mesmo sendo infeliz, porque eu não quero mexer no meu patrimônio, eu não quero dividir patrimônio. E isso a gente sabe que tem de monte. Então, o que é o casamento? Ou a união, né? Então, nós temos, de um lado, uma identidade individual, do outro lado, outra identidade individual. E o casamento, ele constrói uma terceira identidade, uma terceira pessoa, que é a identidade do casal ou familiar. E essa identidade ela é construída do amor romântico mais o contrato de sociedade. Então, é isso. Agora vamos conversar. Agora eu preciso voltar aqui.
Interromper compartilhamento. Ah, tá. Eu interrompi já? Não, ainda não. Para nós aqui, não. Deixa eu ver aqui, amiga. É no Zoom, tá? O Zoom. Ah, tá. O Zoom. Retomar a reunião. Não. Compartilhar tela. Não é naquela parte, não. Quer ver, ó, Não sei, embaixo, ó, para você embaixo aparece lá participante, chat, não sei o quê, tá aparecendo? então, Tem lá, aquela hora apareceu. escrito compartilhar. Aí, se você apertar na, na setinha, vai estar lá, interromper compartilhamento. Voltei. Compartilhar. Isso, Foi? aí, não, agora você vai na setinha do lado direito aí, do interromper compartilhamento. Amiga, eu não tô achando isso aqui, não. Clica no compartilhar de novo, então. Isso Aí. interromperá o compartilhamento de tela dos outros. Você deseja continuar? Eu vou aplicar um sim aqui para ver como que vai ficar, tá? Uhum. Não deu certo. Ai, ai, ai. Eu que, eu que não Eu deu tô só certo. vendo só vocês aqui. Vocês estão vendo a tela ainda? Não, agora eu andei apertando no lugar que não era para apertar, tá? Peraí. Sim, Eu andei Magali, apertando no lugar aqui que não era para apertar, não estou conseguindo lá, Vocês voltar. estão me lá em... vendo? Eu estou vendo Sim, todo estou mundo. te vendo. Eu também estou vendo todo mundo agora. Agora, Ah, tá. Tá. Agora parou, não sei como, mas só que tá agora esquisito. O que que tá aparecendo para você? Tá aparecendo meu computador aí? está Sim, aparecendo um desenho assim Eu bonito de fiquei, eu fiquei muito pequena aqui, eu andei apertando coisa que não era para apertar, gente. Peraí, o que que eu tenho que fazer aqui? só interromper o compartilhamento de tela dos outros. Veja, continuar assim. Interrompi, compartilhamento, Tá, é que eu né? apertei. Peraí, deixa eu ver. Ah, deu certo. Tá. Para mim, não. Ufa! Mas tudo Eu bem. andei, eu Vamos andei conversar. Estou apertando o vendo lugar vocês. que não era para apertar. Não, nós tudo junto acabamos dando uma, mas vamos conversando. Agora estou Hum. vendo. agora Agora sim. ficou bom, agora sim, tá? Agora deu certo. Então, beleza. Eu adorei o conteúdo, né? Realmente você falou a palavra-chave, é um tabu, ninguém toca nesse assunto, e quase todos passamos, né, por esses perrengues aí, de casamento, essas questões aí, né? Os que estão casados, que não é minha experiência, porque eu já não estou, os que estão casados, eu não sei se passam por essa experiência na questão de finanças, tá? Então, assim, mas toda dissolução de um contrato, né, no caso aí de casamento, ele vai bater o pequeno, médio ou grande nesse quesito, finanças, né? Bens. Então, assim, é um assunto que a gente precisa, nós, inclusive psicólogos, precisamos olhar, assim, bem a realidade, de frente, né? É muito interessante, Marili, bem sabida você, trouxe. A gente tem esse costume de falar, tá? Não é pejorativo, não. É só para ser engraçado mesmo, né, Maria? É. Maria sabe. Quem dá mais tempo na Brapa, a gente fala, é sabido, é sabida. Então, A isso é gente uma coisa tem. legal da gente saber como psicóloga, porque a gente recebe isso no consultório. Uhum, E aí uhum, eu preciso conversar claramente sobre isso, né? Para que a pessoa tenha essa visão mais clara, né? Mais real. Né? E, mas eu tenho vergonha de falar para ele que, que eu vou querer que ele me dê uma mesada depois que a gente casar, e ele tem tanta condição financeira, mas tem que falar. Se você quer isso, fala. O máximo que ele vai tentar é negociar com você. Essas coisas precisam ser ditas, porque se não são ditas, a gente sabe o que acontece com coisas que não são ditas, né? Então, a gente ter essa visão,
dessa mente feminina, né? Tanto do homem também. O homem também, muitas vezes, ele se sente mal de não conseguir ser o provedor total, isso começa a gerar crise no casamento, aí já mexe com a autoestima dele, já afeta a sexualidade no casal. Por quê? Porque ele não está conseguindo ser o provedor, né? Então, tudo isso ele tem uma configuração muito profunda, né? No inconsciente das pessoas, né? E nós, como terapeutas, lidamos direto com isso. Né? Quebrar tabus, trazer esse conhecimento. E uma coisa que eu não falei, gente, isso acontece também em questão de herança, viu? De filhos. Porque os antigos, o filho homem, o filho mais velho, era que recebia toda a herança. E ele que cuidava do restante da família quando o pai morria. Muitos hoje ainda acham, principalmente pessoas que têm muita grana, que o filho, o homem, tem que receber um pouco mais de herança porque ele tem que prover a família. E as filhas mulheres, como são casadas, não precisa de uma parte tão igual. Tem muito isso também, né? E aí tem que, mas eu não vou entrar na justiça contra meu pai, mas nós nascemos justos, que o meu pai dá mais para o meu irmão do que para nós. Então, tem uma implicação, assim, e a gente tendo esse conhecimento histórico, né, fica fácil para a gente entender e auxiliar, né, nossos pacientes a buscarem seus direitos. Eu achei Então, muito tem, assim, interessante você trazer a questão arquetípica mesmo, né? Existe toda uma história, né? É como um professor já falou, quando eu fazia psicologia, ele falou, a gente pode não saber nada da história, mas a história sabe tudo de nós. E é bem verdadeiro isso, né? Vai isso estar mesmo. tudo com a gente. A gente vive hoje muita coisa repetindo de questões arquetípicas, e esse é um caso, né? Esse caso, por exemplo, do homem num casamento, o homem não ser o homem ganhar menos, né? Vamos dizer assim, a renda dele é muito menor que a mulher. Isso dá pano para manga em consultório, né? Porque tem a questão da baixa estima, sim, né? E a gente está sabendo agora qual que é a raiz disso aí. Existe uma raiz arquetípica nisso, né? Então, assim, a pessoa passa pelo sofrimento, né? Até sem saber por que está sofrendo tanto, né? E é uma questão arquetípica, sabe? Eu achei bastante bem interessante, porque eu acho que para mim a palavra-chave fica: precisamos mexer nesse tabu, né? Para não desmistificar isso, para não ficar mais como tabu, pelo menos para nós que estamos tendo acesso a essa informação, sabe? Isso mexe muito, porque assim, meu marido não é provedor, então inconscientemente, como é que está no meu inconsciente, né? Se ele não me provém, ele não me ama. Por mais Uhum. demonstrações de afeto que ele dê, né? Mas ele não me ama. Por quê? Porque eu não sou a donzela, né? Eu não sou. A prova de amor é ele proteger, ele prover, né? Então, isso tudo, né? Aí a gente trabalhar com o nosso paciente, ver o amor que realmente ela recebe, ver que já houve toda uma modificação histórica das mulheres. E muitos homens hoje, eles estão até saindo melhor disso. Muitos homens já não estão mais aceitando esse papel. Já não. Se trabalha como eu e ganha como eu, por que que eu que tenho que pagar a conta? Vamos rachar. E muitas mulheres ainda falam, não, porque aí é aquilo que a Maria falou, não, o meu dinheiro é meu, o seu é nosso. Não, isso não é justo, o homem diz. Vocês já hoje não são mais donzelas, vocês são mulheres fortes, e eles também já não estão achando mais justo isso, né? Então, alguns, né? E outros se sentem mal. Agora a questão do homem ser, entre aspas, aí, olha a minha palavra que também tem a ver com isso. O homem se sentir inferior por ganhar menos que a esposa, né? Às vezes a esposa não tem essa questão aí dele não amar, tal, não. Às vezes é o próprio homem, né? Isso eu vou citar Sim, falar disso, mas não vou citar, né? Mas tem vários exemplos que eu conheço, né? De ele homens não se que sente a bem. mulher não tem essa questão que você falou, não, então não me ama, porque não sei o quê, não tem, mas assim, o homem sim, ele tem essa baixa estima,
esse mal-estar, sabe? Sim, Esse sim. mal-estar. Eu tive, Deixa eu eu tive um caso que a mulher, né, ganha mais que o homem e ela convida, então, esse homem para ir num espaço, né? Um espaço onde ela poderia pagar, mas ele não, né? E ele recusa o convite da esposa porque só por esse motivo, né? Por ele não se sentir na altura, tá? Daquele local que ele não tem condições de pagar, sabe? Então, assim, a coisa para o homem também não é simples isso aí, sabe? Ô, Marili, e todos aqui, assim, eu achei bem bacana quando você trouxe esse arquétipo da donzela, né, que realmente acontece e tal. E aí a gente fez todo um olhar para o lado feminino. Mas, assim, como que é o olhar do lado do masculino de tudo isso também, né? Esse peso, porque, assim, o ter que cuidar, tal, né, da prole e tal, hoje, ou sempre foi, ele é muito pesado para o homem, né? Então, o homem é aquele que tem que trabalhar em 2, 3 empregos, tal, para poder tá sustentando a família. Na parte histórica, eu não tenho conhecimento, mas acho que seria legal a gente olhar para isso também, a questão de quando era o contrário, que a mulher tinha que vir com dote, a família tinha que dar um dote para a mulher, assim como se ela tem que vir com dinheiro, porque senão o cara não aceitava ela, a família não aceitava aquela mulher se não tivesse com dinheiro, que aí é o oposto, né? Em vez de estar só nesse lugar de provedor, a mulher tinha que vir com dote, né? E tem essa cultura também. E aí a gente vai ver em alguns homens hoje, né? A gente até vê isso em consultório, que é o oposto, é aquele homem que ele não entrega nada financeiramente para a mulher, ao contrário, ele de alguma forma ele explora essa mulher, sabe? Que aí vai para esse lugar do malandro, né? Que para nós é o malandro, né? Esse homem que não consegue prover, aí ele entra na sombra, ele vai para uma sombra, que aí ele se torna aquele malandro que vai tirar da mulher. E aí ele não só tira o financeiro, como ele também detona com a autoestima da mulher. Então, eu vejo assim, parece que esse homem ele vai para uma sombra. Quando ele não está sendo provedor, que ele precisa ir para esse lugar onde a mulher está provendo ali alguma coisa, ele entra, talvez nessa baixa autoestima dele, mas ele entra meio nesse lugar de sombrio, né? Que além de não entregar nada para a família, para a mulher tratar, ele ainda explora essa família, essa mulher, e detona com a autoestima dela. Hoje em dia, eu acho que não está muito raro isso, sabe? Os homens colocando a mulher num lugar muito, né, de culpada, disso, daquilo, né? Muito legal. Maria, você falou duas coisas importantes. Primeiro, a questão realmente, antigamente a mulher... Passando explorando essa mulher, né? Então tem esse lado também. Oi, é que a voz chegou atrasada aqui para mim. Você concluiu, Chegou, Maria? chegou. Concluiu, né, Maria? Concluí. Tá. Então, você falou uma coisa bem interessante, importante. A questão do dote. A mulher, ela passou depois, assim, por essa visão de ter que ser protegida e cuidada, foi sendo criada. Aí ela passou do lugar de deusa, né, para a donzela a ser protegida e incapaz. Então, o que que acontece? A mulher tinha que vir com um dote, porque o marido ia ser responsável por ela o resto da vida, né? E para ser responsável, para cuidar da filha do outro homem, eu tenho que receber um dote. E uma coisa muito interessante, teve um período, Maria, todos, né? Que Uhum. se a mulher se divorciasse do marido, a herança do pai dela ficava para o marido dela. Se o pai morresse, ela fosse divorciada do marido, separada, a herança ela não tinha direito à herança do pai, ficava para o marido dela.
Então, a mulher realmente foi colocada nesse lugar de impotência, de incompetência. Isso. Eu tenho que ser zelada, eu tenho que ser cuidada, eu não sei fazer nada, eu não sei nem cuidar de mim mesma. Eu preciso que o homem me tutele. Então, criou-se esse lugar da mulher ser tutelada, de não ter capacidade para gerir o próprio dinheiro. E na modernidade, ela não podia votar e uma série de coisas, né? Nesse sentido. Então, existe isso sim, aconteceu isso, né? Aí, essa questão que você falou do homem que é sustentado pela mulher, sabe uma coisa que acontece muito nesses casamentos? Não é regra, tá, gente? A gente sempre pensa nisso. Mas eles começam a se vingar da mulher. Isso que o homem pega o dinheiro da mulher, ainda tem um monte de amante, diminui a autoestima dela, não faz sexo com ela. Por quê? É uma vingança, né? Você é mais do que eu financeiramente, mas eu sou mais forte que você. E eu vou derrubar você. Você vai ficar sob minha tutela. Né? E eu tutelo você através da minha agressividade, da esmola do meu amor, da esmola da minha presença. Então, é vingança, e isso acontece. Né? Tem muitos casos assim, de mulheres que ganham mais, de bom nível cultural, casada com homens de bom nível cultural, mas que ganham menos, né? Diz assim, Marili, ele simplesmente não faz mais sexo comigo. E pessoas jovens, mulheres de 40 anos, e que têm dinheiro, e que são super bonitas, e são super arrumadas, né? Não faz mais sexo comigo. Então, o que que é isso? Se não é punição. Olha, eu não te desejo. Você ganha mais do que eu, você é juíza, você é promotora, você é médica, mas eu tenho o poder do falos e eu não te desejo. Isso destrói a autoestima da mulher. É um processo de vingança. E é interessante que quando nossos pacientes tomam consciência disso, né, elas tomam a decisão na vida. Porque elas veem que não é ela, não é que ela é uma mulher que não é amada, não estimula um homem, mas é ele que está se vingando dela por uma condição dele. E isso acontece, gente. Acontece. E a vingança é aí. Sabe? Aí tem aquela coisa de olhar para a amiga, mas a minha amiga é tão mais feinha que eu, mas ele olha para a amiga dela. Né? Então eu te castigo. E às vezes é até inconsciente isso. Até Sim, inconsciente. sim. Às vezes é consciente, às vezes é inconsciente. Né? Aham. Então, isso tudo a gente vê no nosso consultório. Marília, Foi legal. achei interessante você falar dessa coisa falada do casal, né? Na hora da paixão, vai casar, vai juntar, vai não sei o quê, esquece que existe a parte prática, que é esse contrato, né? Então, assim, o que que, né, para ir para uma, uma união, né, ou casamento, ou de qualquer outra forma, o que que eu espero, né, de você nessa nossa escolha de ficar junto, né? E o que que você espera de mim? O que que nós podemos dar um para o outro? Ficar falado isso eu achei muito importante, sabe? Que é uma maneira de prevenir futuros problemas, já que está tudo conversado e combinado. Pode dar problema? Pode, mas pelo menos foi conversado, que é uma coisa que não se conversa. Não leva esse assunto, né? Porque a paixão é muito, tá só no romantismo, né? Na festa, né? Do casamento, aquela coisa toda, aquela Levando. cerimônia, né? Mas depois, depois não tem como. Eu estava comentando antes da gravação que a gente acorda, precisa do dinheiro, dorme, precisa do dinheiro. Quando nasce, precisa de dinheiro, morre, precisa de dinheiro. Então, nós precisamos de dinheiro o tempo todo, né? Então, a gente precisa conversar disso mesmo, né? Uma coisa interessante, quando a gente recebe pessoas com esses conflitos, é a gente clarear junto com o nosso paciente qual foi o contrato que foi estabelecido. Ah, não, mas não foi feito nenhum contrato. Foi feito. Não foi falado, mas foi feito. Então, vamos ver qual foi o contrato que você fez com seu marido. Ah, eu... Não, mas a gente não fez... Fez.
O que você não disse, você aceitou, né? Então, aí, quando começa a trazer para a consciência o contrato que foi feito, mas eu esperava, mas você esperava, mas você falou, você sabia se ele podia te dar isso? Porque tem isso, eu espero do outro, mas será que o outro... Por isso que é honesto conversar, né? Porque eu vou dizer, olha, eu espero de você isso, e o outro vai ter a oportunidade de dizer, olha, sinto muito, mas isso eu não posso te dar, né? Então, e isso, como quando eu falei assim do contrato que é feito na vigência do casamento, não só o contrato financeiro que se faz, que é aquele caso que eu contei, né? Mas refazer o contrato, ó, gente, nós casamos, não, não explicitamos o que um esperava do outro, vamos fazer isso agora? Nosso casamento não está legal. Eu vi que eu espero um monte de coisa de você, e que eu não falei para você. Eu acredito que você também espera um monte de coisa de mim que eu não falou para mim, né? Uma coisa que eu costumo dizer para meus pacientes é o seguinte: terapia é muito legal, porque você pode usar a terapia como desculpa. Olha, eu estou vendo na minha terapia isso. Vamos conversar sobre isso? Eu vi isso lá na minha terapia, né? Então, a terapia é uma boa desculpa assim, para iniciar conversas, que é difícil iniciar sem um álibi, né? Não, lá na terapia eu vi isso e tal. Ela falou que era legal a gente falar sobre isso, né? Ô, Então, é Marili, isso aí. você falou de uma relação, o que é Chaverdad? Eu nem sabia desse nome aí. A Olga fez assim, a Olga Sugar sabe. Daddy. Hã? Sugar Daddy. Sugar Sugar Daddy. Papai doce. Papai Doce. Papai doce. Hum, É aquele relacionamento da menina novinha com a pessoa idosa, com o homem idoso. tá. Tem Entendi. o invertido também, viu? Tem a Sugar Mommy. Sugar Mommy tem também. Rapaz novo, com Com mulheres bem mais mulher. velhas, É, que tem grana. Então, se tiver ali tudo clarificado, qual é o problema? O é. velho tem dinheiro, a menina tem juventude, tem alegria, tem sexo, né? Vai viajar, não tem filho para cuidar. Ela tem isso aí para oferecer. Aí o velho quer isso. Então, eu te dou grana, te dou passeio, te dou viagem, te dou roupa, você me dá a sua alegria, sua juventude. Então, ok. Se os dois concordam, o que tem de mal, né? É isso E aí. Sugar Mommy também. Sugar Mommy também. Tem também. Que legal. É um assunto interessante, né? Eu e a Maria já falamos, faltam vocês. Eu estou aqui pensando. Eu falei assim, Coitadinho do Murilo, é o único eu vou, eu vou deixar. representante aí. Geralmente eu deixo para falar por último, mas já que é para apanhar, vamos apanhar logo no início, né? E tem bastante gente para bater antes de eu terminar. Quem está apanhando? Olha só, o relacionamento e o dialogar, Marili, que você traz, né? Me lembra muito assim algumas coisas que a gente aprende depois, lá na frente. Eu queria ter aprendido antes, né? É o contrato, né, memorável, é aquela oportunidade que você tem de conversar, né? Geralmente a gente se apaixona e nesses 2 anos, antes de começar a vida, a viver realmente, né, a gente fica bobo e já casa. E aí, depois que passou os 2 anos, aí que você entende o que de real existia, né? Porque você está nos hormônios que criam uma felicidade, né? Um êxtase, né? Então, a importância do diálogo, né? Com essa parceira, ou com esse parceiro, né? Sem... E os modelos que estão inseridos, né? Porque, como você trouxe antropologicamente, né? Quantos arquétipos existem nessa escola chamada casamento? Porque a gente entra no mundo terra, recebe esse corpinho que é uniforme para a gente estudar ao longo do período, né, desse colégio chamado Planeta Terra. E dentro do planeta Terra, você escolhe viver num grupo,
né? Um grupo seleto de 2 e que você ainda pode chamar mais alguns para participar. E aí ficou claro, através dessa sua fala, por quê? Eu tenho arquétipo, além do ânima e do ânimos, né? Dessa questão de eu me autocuidar, me autonutrir pela ânima, e de trabalhar e de me esforçar aí pelo trabalho com ânimos, isso pode estar em desequilíbrio em mim. Aí eu conheço outro que eu não sei como está também, né? Mas aí, pelo romântico, a gente se ajusta, se aproxima, e aí vai descobrir que está desequilibrado ao longo da estrada. Mas já está de mão dada e já escolheram aquele caminho. Ok. Então, esse homem, essa mulher, ou esses 2 homens, essas 2 mulheres, não importa. E aí traz o seguinte. Aí vem os arquétipos e as personas, né? Porque eu posso ser um médico que tem uma esposa donzela, mas eu posso ser a médica e com um esposo donzelo, né? Ou um esposo filho, né? Porque aí ele é dependente. E eu posso ainda ter a codependência. Então, olha para onde que foi, né? Esse diálogo e essa proposta que você trouxe para a gente pensar. E no meio do caminho, esse contrato, às vezes, por alguma circunstância, ele vai ter que mudar, né? E às vezes a gente demora para mudar e entra em sofrimento, né? Então, assim, nossa, eu fiquei maravilhado com a exposição. E o, e o papai doce, a mamãe doce é com chave de ouro aí. Ah, tá. E a questão da mulher troféu, né? Eu me lembro de uma situação é, em São Paulo, um treinamento. Essa mulher, ela subiu no palco e falou para todo mundo. Era um treinamento que podia trazer a vivência, a experiência, a sua essência daquilo que você estava vivendo que te machucava. E o que ela trouxe que machucava ela? Ela se casou com um homem cujo o primeiro Mercedes-Benz que entrava no Brasil era para ela. Era nesse nível, né? Só que ela era mulher troféu. E aí, passado um tempo, ela abandonou esse casamento. Ele achava que ela nunca ia abandoná-la. Ela abandonou, volta para sua região, que era uma região bem pobre, com bastante dificuldade, começa a fazer seu trabalho, a sua faculdade, com muita dificuldade. Todo mundo da família chamou ela de louca, porque ela tinha a provisão, tinha tudo, né? E aí ela vai e se torna, faz um concurso lá na frente, passa e se torna delegada da Receita Federal. E ela teve a oportunidade de dizer para 700 e poucas pessoas: eu não sou só um bumbum, eu sou um ser humano. Então, assim, desde lá de trás, por mais que a gente esteja no lado masculino, eu tenho vivido uma geração onde minha mãe era tratada como uma incapaz, né? E a punição vinha com brutalidade, agressividade, destruição da casa, dos móveis e tudo mais. Então, mas veio o outro lado, né? A gente precisa encontrar qual era o lado bom desse pai. Ele é muito trabalhador. Então, eu puxei a questão do trabalhador para a força de caráter minha, para me apoiar, e puxei a força e a garra da minha mãe. Então, aí, quando eu fiz as pazes entre o masculino e eu introjetei ele dentro de mim, e puxei esse feminino para dentro de mim, não é que eu fiquei santo, porque a alfabetização emocional não foi, né, para um santo.
mas eu melhorei muito, né? Então, eu sou grato por isso que aconteceu. E, principalmente, por todos os arquétipos, né? Porque se nós não entendermos que ele é do inconsciente coletivo e que, às vezes, a gente está agindo por uma circunstância que a gente não sabe por quê, é inconsciente, em nós e no coletivo, né? A gente está buscando, né? E está vivendo isto. E, assim, só te agradecer. Eu acho importante nós, psicólogos, terapeutas, termos esse conhecimento, né? E aí isso aí nos embasa mais, né? Nos enriquece mais na ajuda, né? Dos nossos pacientes. Legal que vocês gostaram, espero que tenham E para gostado. nós também, né? Eu acho que para os pacientes e para nós, né? Nós temos Sim, também as nossas histórias, né? sim. Cada um Esse tem a agora sua. é verdade. Mas é isso, gente. Denilce, Cláudia, Olga, Marina. Eu gostaria de acrescentar mais uma pitadinha aí. Quando eu fui fazer aquela apresentação, a primeira apresentação nesse grupo, né, desse estudo da Joana, caiu às minhas mãos um estudo junguiano da feminilidade. E a história é essa que a Marili relatou, né, dos arquétipos, e que aquela fase matriarcal, onde o homem ele era em equilíbrio, que ele era o reprodutor, mas ele não sabia, aí quando ele sai para a caça, né? Toda essa história. Ele aprende ele conhece o poder, e através desse poder ele vai enclausurando a mulher. Então ele deixa a mulher no âmbito familiar, no âmbito interno, e a mulher pede o poder no âmbito externo, de políticas, de conhecimento, de trocas interpessoais, né? Ela fica enclausurada ali e responsável só para a educação dos filhos, de manter a casa, manter a sexualidade do casal, né? E aí, agora, nesse estudo junguiano, diz que a mulher, para sair disso, aí ela começou veio o anticoncepcional na década de 60, ela se rebela, aí ela vai querer a liberdade sexual dela, não quero ter filhos, né? Então aí ela usa o anticoncepcional e tal. Mas aí ela entra, para ela conseguir esse empoderamento que ela não deixou de ter na fase patriarcal, ela começa a competir no mundo dos negócios, na economia, na profissão, no mesmo comportamento e no mesmo sentido do arquétipo do homem. Então, ela se torna mais masculina, ela se torna mais agressiva, ela se torna mais competitiva, e ela deixa a feminilidade dela de lado. Inclusive, assim, ela abre mão de ter filhos por causa de uma carreira. Então, acontece muito assim, né? Nesses grandes empresas maiores, né? As mulheres, por exemplo, ela deixa de ter filhos, ela opta, né? E aí no mundo muito masculino, vive no mundo masculino. Aí coloca as calças, né? Aí ela vai viver um comportamento masculino. Então ela rejeitando a feminilidade dela. Então aí nesse estudo diz que agora a mulher ela tem que voltar nesse resgate, que aí através do resgate da contação de história, né? da palavra falada, das histórias antigas, ela voltar das avós, né? Das bisavós, ela voltar a esse papel do empoderamento, mas pelo feminino, porque ela se empoderou pelo masculino, pelo comportamento masculino, né? Então, esse foi um estudo assim, que eu usei naquele estudo lá. E então, assim, eu esqueci, eu ia falar uma outra coisa, mas agora não me veio mais assim à cabeça. Ah, sim, uma outra coisa que também queria assim, fazer uma observação é que a gente pensa, e aí, assim, a gente pensa que quando a gente casa pela questão espiritual, uma união entre um homem e uma mulher, né, tem esse efeito do crescimento espiritual.
o crescimento, né? E aí o Jung fala muito isso, da gente integrar a ânima com ânimos, né? Para a gente ter aí a nossa individuação, que é o processo mesmo, né? E que no casamento o homem ajuda a mulher nesse processo, né? Nós, né, nessa inter-relação que a gente aprendeu lá no nosso curso com a Liliane, né? Que tem essas trocas, o ânima de um com o ânima de outro, e vice-versa, né? No fim se tornam 8, no vez de se tornar 4, né? Bem complexo isso. Mas, assim, isso se reflete no material, porque também há o crescimento material da união dos dois. Então, há essa frutificação econômica também, crescimento material também, mas que, ao meu ver, de fundo, teria que ser esse crescimento espiritual que se reflete no material. Só que aí, assim, tem até um exemplo de uma pessoa conhecida minha que ela falou assim, ela começou a namorar um rapaz, o rapaz, ele era dentista, e ele não estava tendo sucesso, sabe, assim? Então, ela falou assim, aí ele não tinha clientes, aí ele não tinha dinheiro para abrir um consultório, e ela estava namorando ele, e ela é uma funcionária pública ganhando muito, um dinheiro muito alto e tudo. Aí um dia ela falou para mim assim, tá perdendo tempo. Aí, terminei, estou perdendo tempo com essa pessoa. Aí eu olhei assim, pensei comigo, puxa, mas ela está olhando só a questão material, ela está perdendo tempo. Ela poderia ajudar essa pessoa concretamente a se fortalecer, a se construir, e lá na frente ele estar bem economicamente, e aí sim, né? Pensei isso, mas eu não falei nada para ela, porque também não tinha muita intimidade. Aí, esses dias, ela me convidou para o casamento dela. E ela casa, né, com um cara também, em alto poder também, o cara do Ministério Público, não sei se federal ou estadual, mas do Ministério Público, e ela também é fiscal de rendas, né, salários compatíveis, tudo, fizeram um contrato também, nupcial e tudo, né, e assim, se resolveu, né, então assim, ela colocou muito à frente, né, ela tinha essa racionalidade de colocar à frente, não, estou perdendo tempo com esse cara aqui, não vou, né? Não vou ela já com 50 e poucos anos também, não queria perder tempo, né? Então, assim, eu queria deixar essa reflexão, né? Que, na verdade, assim, se perde esse contexto. É isso. Ok, Cláudia. Denilce, Olga, Marina, querem falar ou não? Hoje eu vou só ouvir, Ok, só Denilce. aprender. Boa noite, meninas, grupo, tudo bem? Tudo bem, Marina? Boa noite. Tudo bem. Marina é lá de São Eu Paulo, falei, Marília. Não estou vendo o rostinho dela. ai, não abri a câmera, esqueci de abrir a câmera, desculpa. Aí, Boa Oi, noite, agora sim. prazer, Oi, Maria. prazer. Oi, Marina. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento conosco, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Ai, ai. Eu queria falar, eu peguei, vocês já tinham começado o estudo, eu não sei se você falou num ponto que eu vou tocar, que é também de um exemplo, né? É que eu acho que é assim, essas questões elas são tão profundas e tão delicadas que às vezes se estende até depois que a pessoa morre, depois que a pessoa já nem está mais aqui, né, para se defender, né? Essa questão de herança, de brigas por causa de coisas que o outro deixou e não estipulou para quem que ele ia deixar os bens, ou não deu tempo de organizar, né, as papeladas dos imóveis, desse tipo de coisa, né, que tem um nome, né, não deixou pronto lá testamento. Testamento. Isso, exato, não deixou pronto o testamento, aquela papelada toda, né? E o quanto que isso pode implicar na vida das pessoas também, né? O quanto que isso é prejudicial, porque às vezes
se criam inimizades entre famílias, se cria um revanche, né, de jogar para o outro, né, essas questões dessas responsabilidades aí da divisão dos bens. Então, é um assunto bastante delicado e pouco conversado. É a primeira vez que eu estou num grupo assim que é falado sobre esse tipo de coisa. Eu acho que é uma coisa muito pouco falada. Eu acho. Muito pouco assim discutida, refletida. Eu acho que poderia ampliar, né, assim, para a gente poder realmente saber como conversar, saber como orientar nossos clientes, nossos pacientes, e até principalmente para nós também, né? Para a gente também se atualizar, porque eu acho que a gente tem que se atualizar, né, nos assuntos, né? Como você trouxe, é uma história que vem lá, né, desde o que o mundo é mundo, como foi se atravessando essa história, modificando, né? E que pé que está hoje, né? Com tantas coisas que a gente tem aí, né? De assim processos que a gente pode conhecer através da mídia, de leituras, de estudo, de conhecimentos, mas é um assunto que eu acho que é muito pouco falado, muito pouco estudado, né? E muito Sim. interessante. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Marili, pela apresentação, né? Realmente uma reflexão importante se fazer nos casamentos, né? Já que dinheiro é energia, né? E representa afeto, né? Quer nós queiramos ou não, a gente consegue representar materialmente os afetos, né? E o quanto isso é importante para um casal que possa se relacionar com clareza, com honestidade. Eu acho que a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro dentro do casamento mostra como a gente se relaciona com aquela pessoa também, né? Se a gente tem clareza, se a gente tem honestidade de poder dizer o que pensa, o que quer, o que planeja, a gente consegue levar essa clareza também para o relacionamento, né? Porque é um assunto delicado. Então, se a gente consegue falar nesse assunto com o cônjuge, a gente consegue falar de outros assuntos também, né? Com mais ou com menos dificuldade, mas fala, né? E, assim, para a sistêmica, né, a relação com o dinheiro, ela tanto é do pai quanto da mãe, porque o pai representa, até pelos arquétipos que você colocou, o pai representa a força para ir para a vida, a realidade, né? E a mãe representa o êxito, o entusiasmo, a energia, né, de entusiasmo. Então, é bem interessante, né, quando a gente para pensar sobre essa questão da prosperidade, do dinheiro nas relações afetivas. Existem casais que são prósperos, existem casais que individualmente as pessoas são prósperas, mas quando se casam não prosperam, né? Por que será? Então, muito, muito oportuna, muito interessante. Obrigada. Bem, achei interessante porque quem me oportunizou pesquisar sobre esse assunto foi uma advogada de um escritório familiarista. Né, não, ela era familiarista, o escritório tem vários advogados de várias áreas, né? E ela me pediu para preparar, assim, que ela queria saber quais são esses aspectos psicológicos que são envolvidos nessa dificuldade das pessoas na hora de fazer o contrato pré-nupcial, né? E que alguns casamentos se desfaziam ali, na frente da advogada, porque
quando ia tratar, alguns casos que ela conta, é que ele não tinha coragem de falar para a noiva, e alguns casos, e que pedia para advogado. Então, ela chegava lá, o casal de noivos chegavam lá para conversar sobre o pacto antinupcial, e quem tinha que falar era a advogada. Olha, o pacto vai ser assim, ele propõe isso, e era surpresa, às vezes, para outro. Né? Ou para o outro, que também ocorre com casais homoafetivos. Né? Mas como? Quer dizer, a falta de coragem de falar para a pessoa, com medo de perder a pessoa, nomeia o advogado para falar. Né? Então, ela queria saber sobre isso, porque ela tem muito isso lá no atendimento dela, né? E ela queria saber que aspectos psicológicos, emocionais são esses envolvidos, né? Foi aí que eu procurei ver, né, sistematizar esses aspectos psicológicos que são envolvidos, para que se faça um entendimento mais claro, né, a respeito disso. Mas, realmente, como disse a Marina, isso é pouco falado, né? E isso vem para o nosso consultório. Então, eu acho muito legal a gente conversar sobre isso. Aí a Edna assistiu o podcast que eu fiz, né? E com essas advogadas, ela falou, puxa, você podia falar disso para a gente, né? Então, realmente, eu acho importante. O Murilo levantou a mão. Não, eu bati palmas. Ah, bateu Mas, palma. mas você, sincronisticamente, está aqui uma pergunta para Marili. Quando esse membro, né, esse casal, transfere aquilo que ele precisa dizer para o outro dizer, Uhum, já começa aí uma boa reflexão para todos nós, né? uhum. Aonde mais eu também estou transferindo e aonde mais eu vou transferir aquilo que me cabe para outros fazerem por mim. Uhum, Verdade. isso aí. Uma reflexão mais ampla, né? Agora eu vou falar uma coisinha. Sim. O Eba! ideal seria ambos fazerem terapia antes de se casar. Aprender a ter essas atitudes que a gente não aprende, que a gente não tem coragem, que fica transferindo para o terceiro fazer, não é? Aí teria até mais clareza para fazerem esses combinados. Uhum. Mas, porém, todavia, o real é diferente do ideal, como nós já falamos. Isso aí, esse conhecimento é legal para a gente, porque aparece no nosso consultório as consequências, né, de As um pacto consequências. antinupcial que não foi feito com clareza, né? Ou os pactos subentendidos. Quando eu casei, eu tinha, né? Então ficou subentendido um contrato. E a gente sabe no que dá o subentendido, né? Então, isso vem muito no nosso consultório, é onde a gente vai dizer, olha, você não fez um pacto no papel, né? Mas você fez. Vamos ver qual foi o contrato que você fez? E aí a gente trazer isso, olha, o que você oferece, o que você esperava dele ou dela, né? O que você tinha em mente de oferecer, né? O que você imaginava assim, que você ia oferecer e ia receber, mas você não falou, né? Então a gente ajudar eles fazerem essa leitura do que foi que eles não falaram, mas em não falar eles concordaram, né? E que é Aquela difícil coisa de do entender seguinte, isso, né? Só depois na prática mesmo. exatamente. Eu não falei, mas se eu não falei, eu concordei com alguma coisa que foi falada, né? E o legal também é que fazendo esse contrato de certa maneira, é uma educação para ambos, né? Porque assim, como que eu vou aplicar o meu dinheiro na união, no relacionamento? Então, eu tenho que ter o meu dinheiro, parte do meu dinheiro, para mim fazer por exemplo, né? Fazer minha pós-graduação, fazer coisas que eu, como mulher, gostaria, né? Parte do dinheiro vai para o casal, né? A gente ter essa educação de equilíbrio também, de como que você vai aplicar esse dinheiro na união, né? O marido também, né?
ele também ele quer fazer alguma coisa diferente, um estudo e tal, ele também se oportunizar, né? E a mulher, ambos, né? Fazerem essa individualmente também, pensar individualmente também dentro desse grupo de dois que é coletivo, né? Para que nenhum fique lesado, né? Nenhum se lese, né? Ah, eu abdiquei disso para você fazer isso. Aí quando chega a vez do outro, separa. Aí, né? Sacrificou, né? O outro estudou, o outro prosperou, como a Olga falou. Quando chega a vez do outro, né? De fazer para o outro, aí desfaz a união, né? E a pessoa fica se sentindo lesada também. Então, é bom a gente ter essa visão de que a gente também tem que não pode arcar totalmente com o outro, despesas do outro também, né? Que é tudo junto, misturado, mas tem a questão individual da coisa também, né? É. Às vezes, também, dentro do relacionamento, por exemplo, aquele negócio de ter conta separada, né? Conta separada e conta junta também, que é outro problema também, né? Aí no caso, Cláudia, aí no caso é assim, né? A gente pesquisar com o nosso paciente o que é bom para ele, porque às vezes aquilo que eu penso que é o melhor para o casal não é, né? Então é ouvir, olha, o que você pensa que é justo para você? Então você vai conversar com seu marido, com a sua esposa, sobre o que você entende que é justo para você. Porque às vezes não é o que a gente entende que seja justo, né? Ah, fechou teu microfone. Fechou teu microfone, não estou te ouvindo. É nesse sentido que eu coloquei, a pessoa pensar também nela, o que é importante para ela, não só o que é importante para o outro. Do provento dela também, ela também pensar nela também como realização, não só projetar no outro, viver a vida do outro, se o outro realizar pela vida do outro, mas ela fazer por ela. Esse equilíbrio, fazer a pessoa pensar sobre isso, de que tem que haver esse equilíbrio. Mas sabe, Cláudia, às vezes tem mulher que o que ela quer é isso mesmo, ela quer que fique claro que ela quer ficar em casa, os filhos já se casaram, já foram embora, mas ela quer continuar em casa e ela não quer trabalhar. E ela quer ter os benefícios, e tá ok, é o que ela quer. E como ela não trabalhou todo esse tempo, ela não quer trabalhar e quer que ele continue sustentando, e tá ok, porque é o que ela quer. Né? Por isso que eu falei assim, e é importante clarificar isso daí, né? Porque acontece muito isso daí também. Os filhos se casam e o homem acha que já não tem que dar aquela quantia de dinheiro, já tem que dar menos. Então, cada casal é um casal, mas isso que você falou é importante, tem que clarificar. Né? Agora, aí tem uma coisa também que nós, psicólogos, já sabemos: ninguém faz nada pelo outro. Eu faço é por mim. Se eu aceito determinados acordos, é porque eu entendo, às vezes equivocadamente, que aquilo é melhor para mim. E nós não chegamos a esse nível de altruísmo, a não ser em relação aos filhos. Em relação aos filhos, sim. A gente dá sem esperar receber. Assim mesmo espera receber obediência, espera que eles estudem e se dê bem na vida, a gente espera alguma coisa, né? Mas, assim, às vezes, numa relação tóxica, a pessoa está pensando, né? Mas está pensando de forma equivocada, né? É como as pessoas que usam droga achando que vão lá encontrar Deus, né? Então, assim, num casamento, assim, não é que eu penso no outro. Eu penso em mim, mas eu não tenho clareza do que eu estou querendo para mim. Né? Mas aí é muito legal, porque aí vai um papo longo de E processo honestidade, terapêutico. né, Marili? E honestidade consigo, né? Isso aí, às vezes, a gente não consegue ser honesto consigo mesmo, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe, na verdade, o que ela quer. Ela foi levando a vida, né, aos borbotões, assim, empurrando com a barriga, foi vivendo, né? Aquela coisa de não olhar e ir vivendo, né? Aí, de repente, a pessoa precisa parar, mas espera aí, o que eu quero? O que eu quero para mim, né? O que eu quero para mim? Importante, né? E principalmente depois de uma certa idade. Mas é isso aí mesmo, né? Ajudar o nosso paciente a clarear para ele isso, o que eu quero,
e fazer, explicitar isso. Ah, ó, eu estou fazendo terapia. Lá na minha terapia eu vi isso. Então, eu quero conversar. Eu acho ótimo, ótimo a álibi a terapia. Conversa lá, vai lá, chega com seu marido, chega com sua mulher e fala que você viu na terapia e que você quer conversar com ele. É um excelente começo de conversa. E funciona, viu? Funciona. Porque eles têm curiosidade de saber o que acontece na terapia do outro. Isso é real Aí quando também. conta um pouco. Hã? Verdade. Isso é bem real também. É saber o que Aí está quando chega, acontecendo na ó, terapia do outro. ó, eu vi isso aqui lá na minha terapia hoje, achou bom a gente conversar, e o outro escuta. Gente, nós já chegamos às 21 horas, né? Nosso horário já deu. Tem alguma outra contribuição que seja rápida ou não? Ou a gente encerra? Podemos encerrar, então? Então, agradecendo muito a você, Marili, nós vamos desejar uma boa noite para todos, e aí eu vou parar a gravação, né? E nós vamos, então, para o encerramento com a nossa prece.